Oração do meio-dia. Oh glórias, eis-nos aqui, Senhor. Que faça em cada um de nós a tua vontade. E nessa caminhada no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 ainda, e o tema da nossa mensagem, a cura do cego de Jericó. E fala assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calassem, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus a estrada fora. Oh glória! O que me chama muita atenção é quando o cego larga a sua capa e as pessoas dizendo para ele se calar, porque ele não enxergava, mas ele falava e gritava, queria saber quem estava do lado dele. Não, ele queria ser curado, e as pessoas querendo calar, mas ele chegou lá com Jesus e largou a sua capa. A capa era um sinal que ele podia estar mendigando aqui naquele lugar, mas a fé dele era tão grande que ele já largou antes. E chegando até Jesus, já imaginou chegando até Jesus? Aí, o que tu queres que eu te faça? Peraí, eu acabei de largar a minha capa. E ele pergunta o que é que eu quero. Ele não é o Messias, ele não é o profeta, ele devia saber o que eu quero. Mas ele não ligou, ele sabia o que ele queria. Ele disse assim: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus fez mais uma coisa, não foi colocar a mão, não foi fazer isso, foi apenas uma palavra: que seja feita conforme a tua fé. Aquele homem largou a capa, a fé dele já estava grande, gritava, as pessoas querendo, dizendo que ele não incomoda, que o mestre está longe, ele não queria saber de nada. É isso que nós temos que fazer, usar a nossa fé. Ele ainda não estava curado, ele ainda não estava enxergando, mas ele cria que dali em diante ele ia se tornar uma nova criatura. E aconteceu quando disse assim: seja conforme a tua fé. E ele começou a ver e seguia Jesus. Deus tem coisa extraordinária, e nós vamos ver no futuro que ele, seguindo a Jesus, aí encontrou Zaqueu, e Zaqueu repartiu os bens para aqueles mais pobres. E quem estava do lado de Jesus? Justamente o cego de Jericó, Bartimeu. Jesus, ele começa a obra e ele vai completar cada vez mais, porque ele seguia Jesus estrada fora. Mas quando encontrou Zaqueu dividiu a sua fortuna com os pobres. E quem era mais pobre, que não tinha nada naquele tempo? Justamente Bartimeu. Deus, quando nós caminhamos com o Senhor nos coloca nos lugares certos para sermos mais que vencedores. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, que esse meu irmão entenda que nós temos que usar a nossa fé, aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Eu não sei como o Senhor está agindo na tua vida, mas eu sei que Ele vai fazer coisas extraordinárias. Se tu creres, seja consoante a tua fé, mas tu crê no que tu está falando? Essa é a pergunta que eu te deixo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.